Bem, é, bom dia, amigos queridos do Twitter. Finalmente me frustrei o suficiente a ponto de tentar gravar um programa sobre a reforma epistêmica, né? Minha promessa de campanha. E aquilo que me irritou hoje o suficiente para tirar isso do papel foi aquela discussão que todos acompanharam, querendo ou não querendo, sobre Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? Enfim, como muita gente deve ter visto, um youtuber brasileiro fez um curso sobre Machado de Assis e se sentiu à vontade para lançar umas verdades, digamos assim, sobre o Dom Casmurro, né? Como se sabe, enfim, para quem leu, para quem não leu também, enfim, sei lá, vocês fazem o que vocês quiserem, mas Dom Casmurro é mundialmente comentado pelo seu problema mais chato e desinteressante, que é essa questão se o Bentinho foi traído pela Capitu, se ele não foi traído, enfim. É um problema realmente bem sério, né? Então, esse youtuber resolveu dar o pitaco dele, fazendo uma leitura que algumas pessoas chamaram de uma leitura bem incel, né? Tendo a concordar com essas pessoas, né? Mas foi isso exatamente que me frustrou, como é notável, eu me irrito com as coisas mais desimportantes. Mas aquilo que me irritou foram duas coisas. Primeiro, uma coisa que eu acho que é a cultura bacharelesca, né, que tá envolvida ali, né, no que ele fala, né, tá implícito, né. Isso é um problema menor, né, evidentemente é a coisa que mais me incomodou, até porque isso é basicamente o Brasil, né, mas a maneira como ele fala, né, fiz um curso de Machado de Assis, não deveria ser um problema, né? O problema é que ele usa isso como a única justificativa para a interpretação que ele está fazendo do Dom Casmurro. Não tem o menor problema se você leu o livro uma vez, se você leu ele 1000 vezes, se você leu toda a crítica, se você não leu toda a crítica. Enfim, acho que isso é o menos importante. O problemático ali é que ele está usando isso como única coisa que justifica a leitura dele, como se o Bentinho fosse alguém que foi estragado, né, pela Capitu, como se ele fosse um homem bom. E, enfim, não vou discutir o mérito dessa leitura. A única coisa realmente que me incomodou, primeiramente, né, foi essa questão de não explicar as razões, né? Ele simplesmente apresentou as conclusões, né? E é bem curioso que ele fala exatamente isso, né? Ele fala: fiz esse curso, cheguei à conclusão, então, que Dom Casmurro é a história de uma mulher que transformou um homem bom num homem amargurado, né? Então, e ele ainda lança essa coisa, né, de que essa coisa tosquíssima de que o Machado de Assis chegou a essa conclusão e aí ele escreveu os livros dele, né? Mas enfim, tudo bem. Isso é um problema, é uma coisa tosca, mas não é a principal razão para eu ter gravado esse vídeo, né? Aquilo que mais me incomodou foi uma coisa que tem me irritado muito na maneira como as pessoas recebem obras de ficção em geral, né? Mas geralmente de televisão, que é um certo colapso entre a posição delas de consumidor da obra, ou seja, no caso, o leitor, e a posição dos próprios personagens que estão no interior da obra, né? Eu acho que certamente esses tweets desse cara não teriam me deixado tão irritados se eu já não tivesse me irritado muitas vezes antes com a maneira como certas pessoas
tratam obras de ficção como se os juízos morais que elas têm sobre os personagens fossem coisas relevantes. Claro que as pessoas podem ler os livros do jeito que elas quiserem, né? Claro que cada um faz o que quiser. Mas isso, para mim, não deixa de ser uma espécie de hábito, né? De disposição com relação às obras que me deixa, bem, não sei se chega a me dizer triste, né? Não sei se dá para dizer que me deixa triste. Mas certamente não é algo que me agrada, né? E bem, onde a gente vê isso, né? Bem, eu acho que o maior caso, né, para mim, onde eu mais me irritava era com relação à recepção da série do Guerra dos Tronos, né? Enfim, a gente está aí, né, para consumir cultura de massa, né, para estar por dentro, então, enfim, me diverti, me irritei com essa série. Mas como eu sou uma pessoa que preciso de conteúdo, né, e, enfim, estava se produzindo muito conteúdo, eu evidentemente acabava escutando um outro podcast sobre o assunto e tal. E algo que sempre me irritava era que as pessoas ficavam frustradas com o andamento da obra, não por ela ser inconsistente, por ela ser, digamos assim, se tornar cada vez mais uma caricatura de si mesma, né? Embora, claro, isso é um problema, né? Mas uma coisa que me irritou muito na época é que as pessoas tratavam os personagens, refletiam sobre eles, reclamavam sobre eles, não por uma espécie de consistência ou inconsistência interna, né? Não por eles estarem deslocados, não por não fazerem sentido certas ações, etc e tal, mas por eles não terem o desenvolvimento moral que era desejado, né? Eu lembro que isso foi uma coisa que as pessoas reclamaram muito na época, que era a maneira como, bem, o George Martin está construindo uma história e a narrativa dessa história é uma narrativa que mostra como nós não estamos condenados ao nosso passado, né? Como nós estamos temos a capacidade de ser, bem, que nós seríamos livres, né? Enfim, que não estamos condenados a meramente repetir quem somos, o que as pessoas acham da gente, etc, etc. E algumas pessoas ficaram frustradas com isso, né? Com o fato de que no final da série o que você vê, na verdade, são uma série de personagens revertendo para suas posições iniciais. E, enfim, isso é uma coisa que não é nada que seja problemática em si, né? Digamos assim, você se frustrar com o desenvolvimento de um personagem. O que me irrita é que há uma frustração porque não teve uma espécie de catarse moral com o personagem, né? Como se o fato de que ele não conseguiu se libertar dos seus grilhões, né? Eu nunca sei se é grilhões ou grilões, enfim. Mas, enfim, para alguém que gosta de Platão isso é sempre um problema, porque tem sempre que contar do mito da caverna, né? E as pessoas se libertam dos seus dessa coisa. Mas enfim, o fato de que as pessoas se frustravam com isso, com base no fato de que, olha só, que os personagens eram insatisfatórios num ponto de vista moral, ou seja, poxa vida, essa pessoa que eu gostava, que estava se desenvolvendo, eu não consigo mais gostar dela, né, porque ela teve um percurso que não me agradou, então a obra é ruim, né? E isso eu acho que é muito problemático, né? E eu acho que por que que eu estou trazendo isso de volta, né? Porque eu acho que essa análise, se o Bentinho traiu ou não traiu, ela joga com os mesmos problemas, né? Ser importante o Bentinho ter ou não traído, ou aliás, ser importante a Capitu ter traído ele ou não, me parece que a gente está meramente jogando a questão do que acontece no livro, né? Ou seja, dos fatos, dos eventos, da vida dos personagens, e a gente está colapsando com a nossa experiência de leitura, né? A gente está dizendo que
os nossos juízos sobre o livro estão diretamente relacionados com a maneira como nós julgamos esses personagens, né? Isso eu acho que é uma coisa problemática, porque talvez você está colapsando a principal diferença que organiza uma leitura, ou, enfim, o consumo de uma obra de ficção, né? Que é justamente essa distância intransponível entre o leitor e o personagem, né? Acho que é por isso que eu gosto muito da ideia de paralaxe, que é desenvolvida pelo meu mais recente amor, que é o Kojin Karatani, que é basicamente, bem, uma ideia bem simples, né? Como todas as ideias do Karatani costumam ser, mas é a ideia de que você só consegue ver certas coisas dependendo do ponto de vista que você ocupa, e quando você se desloca desse ponto de vista para outro, você passa a ver outras coisas e deixa de ver outras, né? Ou seja, quando a gente fala de leitura, então, com essa ideia de paralaxe em mente, o que eu acho que acontece é isso, assim, a gente está lendo um livro e a gente tem dois pontos de vista que estão em jogo ali. Por um lado, você tem o ponto de vista do leitor, né? E para esse leitor, a obra parece o quê? Como uma espécie de construção formal, uma construção terminada, né? Muitas vezes, quando a gente vai ler certas obras de ficção, isso é uma coisa que a minha outra querida paixão, que é a Anne Carson, fala no seu livro sobre Eros, né? É que muitas vezes, quando a gente vai ler uma obra de ficção, a gente sabe o que vai aparecer no final. Sabe o que vai acontecer. A gente sabe, quando a gente vê uma comédia romântica, que no final o Hugh Grant vai sim conseguir terminar, ter uma resolução feliz com o seu par feminino, né? Enfim, isso é uma coisa que não tem... Não, enfim, isso é, digamos assim, algo constitutivo da experiência do leitor, né? Ele sabe que aquela experiência já está terminada, né? Que a leitura ela é de alguma coisa finita e que ele está sobrevoando aquele movimento, né? E ele sabe também que aquela história foi construída por alguém, que aquela narrativa, aquele texto, aquele livro, aquele filme, aquilo foi construído por um autor, né? Então ele sabe que aquilo tudo é falso e que aquilo dali vai se utilizar de uma série de recursos formais para alcançar o seu objetivo, né? Seja ele qual for. Ok, esse é o ponto de vista do leitor. Qual é o outro ponto de vista? O outro ponto de vista é o ponto de vista dos personagens, né? Então, por exemplo, quando a gente lê um livro como Dom Casmurro, enfim, a gente pode perceber que tem certas pessoas que naquele mundo que são escrotas. Tem certas pessoas que são interessantes. Tem certas pessoas que são legais. Tem certas pessoas cujas ações são louváveis e outras pessoas cujas ações são desprezíveis, né? E a gente sabe também, considerando que o Dom Casmurro não tem um narrador assim confiável, né? Enfim, esse conceito eu confesso que eu não sou muito fã dele, né? Mas enfim, acho que ele é meio vazio um pouco. Mas a gente sabe que no Dom Casmurro o narrador ele é um ponto de vista também, né? Então ele tem os seus juízos morais que ele está efetuando e realizando o tempo inteiro na maneira como ele retrata os personagens, né? Agora, então você tem, portanto, um ponto de vista que faz uma apreciação que eu diria que é estética, ou seja, ela aprecia os elementos formais de uma obra. Ela aprecia o movimento que está construído ali, que não se esgota nos acontecimentos que são retratados em uma determinada obra, né? Ou seja, acho que é por isso que o Aristóteles vai realçar muito esses elementos formais, né? A presença de um início, meio e fim é uma coisa tão óbvia, tão simples, mas ao mesmo tempo ela é uma construção formal que orienta uma certa experiência do consumo daquela obra. Por outro lado, quando a gente está lendo um livro, é óbvio, a gente não consegue, se o livro for uma coisa que atrai a gente, que engaja a gente,
a gente não consegue não deixar de se identificar com um ou outro personagem. A gente não consegue deixar de fazer certos juízos sobre como as pessoas são. A gente não consegue deixar de amar certos personagens, sendo canalhas ou não canalhas. A gente não tem como não sentir coisas, né? Porque isso é justamente algo do movimento da própria obra. Agora, isso, certo, não tem nenhum problema. Você vai ler uma obra, você vai ter um ponto de vista em que você vai apreciar ela esteticamente, ou seja, esse ponto de vista do leitor, mas também parte da sua força está no fato de que ela te traz para dentro da obra e te faz viver um pouco daquela experiência como se aquela experiência fosse uma experiência real, né? E aquela experiência para os personagens, não para você, mas para os personagens, ela é real no sentido de que eles não estão numa obra literária do ponto de vista deles, né? Claro que a gente sabe que é uma ficção, mas é porque a gente está fora. Mas se a gente leva a sério aquilo que está sendo dito, e isso é parte do pacto da ficção, aquilo para os personagens é real. E é por isso que faz sentido os juízos morais, né? Então, se a obra produz algo de interessante, eu acho que isso se dá justamente porque a gente está numa transição entre um ponto de vista e outro, né? Não seria interessante a obra se você tivesse apenas um ponto de vista, né? Eu acho que é justamente por causa dessa transição que eu tendo muito a concordar com a posição de um teórico da literatura, o Luiz Costa Lima, que ele vai dizer que a mimesis, ou seja, a imitação da realidade, né? Embora esse termo imitação seja super carregado, mas a imitação da realidade ela é central na obra. E ela é central não porque é uma questão de adequação, né? Ou seja, eu estou descrevendo a realidade melhor, mas porque a maneira como a obra é retratada artificialmente e a realidade naquele plano da obra que é constituído internamente, isso acaba refletindo sobre a nossa experiência que a gente tem do próprio real, né? Ou seja, não se trata de uma adequação real, mas do que acontece com o real quando você leva e não leva a obra a sério ao mesmo tempo, né? Evidentemente, o Costa Lima não vai dizer nada disso em nenhum ponto específico, né? Isso aí já é uma mistura de coisas que eu leio do Costa Lima junto com outro crítico que é o Eric Auerbach, mas eu acho que o importante é que quando eu falo sobre levar a sério e não levar a sério, digamos assim, é a compreensão. Ou melhor, não é nem uma compreensão, né? Algo que você já entra na obra com aquilo, né? De que aquilo que você está lendo é falso, mas ao mesmo tempo aquilo dali pode ter um lastro real, né? E esse lastro real, né, ou seja, a conexão daquilo com a realidade, evidentemente não precisa ser sempre o mesmo tipo de conexão, né? Um realismo que você encontra na Odisseia, como diz o Auerbach, é completamente diferente do realismo que você encontra na Bíblia, no Antigo Testamento, ou o realismo que você encontra em Flaubert, na Virginia Woolf. Enfim, aquilo que é identificado como real é variável, né? Isso, talvez para mim, eu acho que é o ponto fundamental. Porque essa variabilidade, ela vai estar justamente entre os polos, né? Porque veja, se você colapsa essa distinção entre leitor e personagens, tem duas coisas que podem acontecer. A primeira é que se você você colapsar para o lado da criação, né? Ou seja, você subordinar a existência dos personagens completamente a uma criação ficcional. Quando você faz isso, você vai estar esvaziando a obra completamente de qualquer implicação real. Ou seja, se tudo aquilo é apenas um jogo, um discurso, aquilo não faz a menor diferença na sua vida, né? Você está lendo aquilo dali poderia ser sudoku, digamos assim, né? Os debates e os dilemas morais, as questões que surgem, éticas e políticas, elas são completamente irrelevantes, porque no fim aquilo é falso, é um jogo, é uma construção, é fabuloso, enfim, aquilo não tem relação com a realidade, né? Aquilo é uma mera criação da cabeça de um autor. Isso é um risco, né? Agora, existe um outro risco, que é o que o autor, que é a origem, né, dessa pistolice faz, que é ele colapsa para o outro lado. Ou seja, ele vai
ignorar completamente o caráter construído daquela obra e encarar aquilo, o que acontece na obra, como se fosse uma realidade do mesmo tipo da minha ou da nossa realidade, né? Ou seja, leitor e personagem estariam no mesmo plano. E o que você faz se leitor e personagem estão no mesmo plano? A única coisa que você faz, que você consegue fazer, é dizer, bem, Bentinho é um filho da puta, canalha, porque ele tá paranoico, ele é um incel, etc e tal. Ou você vai fazer o que o cara faz, né? E vai dizer, não, na verdade, Bentinho é uma boa pessoa. E, enfim, eu acho isso um problema. Porque na medida em que você ignora o caráter construído da obra, né, ou seja, o seu caráter formal, você está abrindo mão de uma certa opacidade complexa entre essa construção formal, né, e os dilemas morais, éticos e políticos que são encenados na obra. Né? Porque eles são encenados. Né? Eles são reais para os personagens e tal, mas ao mesmo tempo eles são construídos. Né? Mas quando você ignora esse aspecto construído, você está ignorando que aquilo está sendo apresentado de alguma forma. Né? E que aquilo ganha um nível maior de complexidade, porque não é apenas, digamos assim, as conversas que vão encenar os dilemas morais. Né? Os dilemas morais, eles vão estar relacionados também à maneira como aquilo é escrito. Né? Eu sei que isso não é ficção, o exemplo que eu vou dar, mas é porque eu acho que é uma coisa muito didática. Mas quando você vai ler, por exemplo, os diálogos platônicos, tem certos estudiosos, scholars, que fazem um movimento muito parecido. Né? Eles pegam um diálogo platônico, né, que é um diálogo altamente... aliás, tem um cuidado muito forte com a narrativa, com a escrita, né, com a linguagem, com os personagens que estão ali, que foram escolhidos. Mas tem uma série de autores que vão ler o Platão e vão simplesmente extrair os argumentos que são elaborados, né, ao longo do diálogo. E vão tirar uma conclusão filosófica. E pior ainda, existem pessoas que ainda vão fazer algo que é mais grave, que é essa tese, né, que hoje em dia não está tão em voga, né, mas quer dizer que, na verdade, as únicas posições que importam nos diálogos são as do Sócrates. Né? O que você está fazendo aí? Você está ignorando completamente que a forma diálogo e as encenações específicas que o Platão opera ali no diálogo também constituem o conteúdo dos diálogos. Né? A gente pode pegar isso como, por exemplo, num diálogo, não um diálogo muito lido, né, mas é um diálogo muito didático nesse sentido. Se a gente pega o diálogo do Cármides, né, é o Platão, aliás, é o Sócrates discutindo com Cármides e Crítias, né, sobre a noção de temperança. Ao longo do diálogo, o Crítias, aliás, o Cármides e o Crítias, eles, apesar de serem pessoas que socialmente aceita-se que eles são pessoas donas de uma certa virtude, ao longo do diálogo, pela maneira como eles se comportam com o Sócrates, você vai percebendo que, na verdade, eles não são nada temperantes. Na verdade, eles são os filhos da puta, né? E o diálogo, como costuma ser nos diálogos da juventude do Platão, esse diálogo termina numa espécie de aporia. Né? E isso, ok, tudo bem. Mas quando você começa a reparar na maneira como Sócrates se comporta, na maneira como Critias e Cármides se comportam, na maneira como eles tentam abusar do Sócrates, ou na maneira como Sócrates opera ao longo do diálogo, você começa a poder você começa a vislumbrar um possível conteúdo positivo para a noção de temperança que eles estão discutindo no diálogo. Então você, idealmente, no caso desse diálogo, você misturaria os elementos conceituais, né, ou seja, os argumentos que são mobilizados, os limites, as contradições, os paradoxos, os avanços epistêmicos, né? Mas você teria que ler isso também junto com os elementos dramáticos do texto. Porque se aquilo não fosse importante, aquilo não teria ali.
né? Isso é uma coisa que, enfim, não se gastaria esse tempo todo dando toda essa atenção a pegar dois personagens que são pessoas que eram tiranos na Grécia, né? O Critias, se eu não me engano, ele era tio de Platão, né? Enfim, ele era um parente do Platão, e ele foi um dos 30 tiranos da Grécia, né? Que entre outras barbaridades, né? O Cármides e o Critias, eles estavam envolvidos num grupo de tiranos, né? Dessa oligarquia, que eles recolheram um grupo de estrangeiros, né? E os estrangeiros em Atenas, eles não tinham grandes direitos, né? Recolheram esses estrangeiros e mataram, condenaram eles à morte sem julgamento para poder ficar com os bens deles, né? E aí você pensa, né? Assim, você precisa pensar isso na hora que você está lendo o diálogo. Isso está em jogo ali. Né? Platão está falando com pessoas que sabiam quem eram Carmes e Critias, que sabiam que eles eram os filhos da puta. Né? Então, é muito importante você não deixar de lado. Porque mesmo que seja importante você tirar, digamos assim, um elemento moral e ético das obras que você consome, e eu vou ser a primeira pessoa a defender isso, você não tem como fazer isso ignorando que aquilo é uma obra, né? Que aquilo é construído. Né? Enfim. Isso, acho que por hora tem isso, né? Acho que não tem mais muito o que falar. Acho que a ideia eu consegui falar. E, enfim, isso é apenas um teste, assim, né? Para o futuro, né? Quem sabe?